Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Entramos nos livros de Isaías. Vamos estudar nessa primeira parte aqui os capítulos 1 ao 12º. E o tema desta semana é Deus é a minha salvação. Então, eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que esse livro de Isaías é um livro muito interessante. Nós vamos aprender sobre as palavras de Isaías serão todas cumpridas, cessai de fazer o mal, Deus fará uma grande obra nos últimos dias. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo. Então, o livro de Isaías é um livro bem extenso, é um livro que vai estar dividido aqui em 5 partes. Essa é a primeira parte, e eu convido você aqui a aprender mais sobre o livro de Isaías. Não é um livro fácil de entender, é um livro que nós vamos aprender aqui que nós precisamos ter a companhia do Espírito Santo para poder interpretar e entender todas as profecias de Isaías. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí e deixe o seu comentário no final. Muito importante você deixar o seu comentário para nós. Bom, Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi o profeta do Velho Testamento que profetizou de 740 a 701 a.C. Como principal conselheiro do rei Ezequias, Isaías exerceu grande influência política e religiosa. Então, vemos aqui que ele profetizou nesse período de 700 anos aí antes de Cristo. Jesus citou Isaías com maior frequência do que citou qualquer outro profeta. Isaías também é frequentemente mencionado por Pedro, João e Paulo no Novo Testamento. O livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, contém mais citações de Isaías do que qualquer outro profeta e fornecem muita ajuda na interpretação de Isaías. Então, a gente aprende aqui que o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios nos ajudam a interpretar o livro de Isaías, as profecias de Isaías. Nefe ensinou o seu povo com os escritos de Isaías. O Senhor disse aos nefitas que grandes são as palavras de Isaías e que todas as coisas profetizadas por Isaías seriam cumpridas. Isso está em 3º Nefe, capítulo 23, versículo de 1 a 3. E sobre o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro do Velho Testamento. Muitas profecias de Isaías tratam da vida do Redentor, tanto no seu ministério terreno, quanto como o grande rei no último dia. Ele também profetizou muito sobre o futuro de Israel. O capítulo 1 serve de prólogo ao restante do livro. O livro de Isaías, no capítulo 7, 9, 11, 53 e 61, anunciam a missão do Salvador. Os capítulos 2, 11, 12 e 35 tratam dos acontecimentos dos últimos dias, quando o evangelho seria restaurado. Israel seria reunida e a terra sedenta florescia como a rosa. O capítulo 29 contém uma profecia sobre o surgimento do livro de Mórmon. E os capítulos 40 a 46 proclamam a superioridade de Jeová como verdadeiro Deus sobre os ídolos adorados pelos pagãos. Os capítulos restantes, do 47 ao 66, relatam acontecimentos da restauração final de Israel e o estabelecimento de Sião, quando o Senhor habitará no meio de seu povo. Então, aqui um resumo sobre o livro de Isaías. Como eu disse, ele é um livro que vai estar dividido aqui em 5 partes, 5 vídeos, 5 aulas para poder abranger todos esses capítulos. Então, nós vamos aprender sobre o livro de Isaías, essa primeira parte. Bom, o primeiro tópico é: as palavras de Isaías serão todas cumpridas. Em 3º Nefe, no capítulo 23, versículo 3 do livro de Mórmon, falando de Isaías, o Salvador ensinou: e todas as coisas que ele disse foram e serão cumpridas de acordo com as palavras que ele disse. Então, aqui aprendemos sobre o Salvador dizendo
e citando mais uma vez Isaías, que é um profeta muito citado. E o presidente Dallin H. Oaks, ele ensinou: o livro de Isaías contém numerosas profecias que parecem se cumprir diversas vezes. Uma delas parece se referir ao povo da época de Isaías ou à situação da geração seguinte. Parece que outro significado, muitas vezes simbólico, refere-se aos acontecimentos do meridiano dos tempos, quando Jerusalém foi destruída e seus habitantes foram dispersos após a crucificação do Filho de Deus. Ainda outro significado, ou cumprimento da mesma profecia, parece estar relacionado aos acontecimentos ligados à segunda vinda do Salvador. O fato de que muitas dessas profecias podem ter diversos significados ressalta o quanto é importante que busquemos revelações do Espírito Santo para ajudar-nos a interpretá-las. Então, como eu disse, nós realmente precisamos da companhia do Espírito Santo para nos ajudar a interpretar o livro de Isaías, que não é um livro fácil de entender. Bom, o livro de Isaías fala sobre a época de Isaías, o ministério mortal do Salvador e os últimos dias. Então, nós sabemos que Isaías foi um profeta que viveu nesse período de 700 anos antes de Cristo e que ele profetizou muitas coisas e se direcionou ao povo de Israel e de Jerusalém que estavam vivendo ali em iniquidade, se afastando do Senhor, como a gente já estudou isso em livros anteriores. Então, Isaías, ele encontra e fala ao povo que se encontrava nessa situação, né? Distante do Senhor. Então, vamos começar aqui no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: visão que viu Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Senhor de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então, ele profetiza sobre as coisas que acontecem em Jerusalém e vai profetizar também sobre a nova Jerusalém. Isaías capítulo 7, 11 e 12. Eu separei os principais versículos aqui dessa primeira parte que abrange o capítulo 1 ao 12. Diz assim: pede para ti, ao Senhor, teu Deus, um sinal. Pede-o, seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Porém, disse Acaz: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Então, aqui no capítulo 7, a gente vê Isaías profetizando a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Olha só, ele estava aqui há cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, e ele estava profetizando aqui que uma virgem conceberia e daria luz a um filho, e seu nome seria Emanuel. Ele continua: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da grandeza desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e o seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então aqui, olha só, a profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus Cristo e sobre o seu papel como Salvador. O próximo tópico é: cessai de fazer o mal. Condições espirituais do reino de Judá nos dias de Isaías. Então aqui, como eu disse, Isaías se referindo a Jerusalém e ao povo de Israel, se encontrava em condições ali complicadas em relação ao Senhor. E nesse momento, Isaías diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos,
de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o juízo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. Então, olha só, imagina se você vivesse nessa época, nesse período aqui em Israel, em Jerusalém, e Isaías falando para você assim, ó, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. Então, assim, você sai de fazer o mal. Então, você vê que o povo realmente estava ali vivendo em iniquidade. Ele continua, vinde agora e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, aqui Isaías fala o seguinte, apesar de eles estarem vivendo em iniquidade e afastados do Senhor, eles têm a opção de se arrepender, né? Que ainda que seus pecados sejam como a escarlata, elas poderão se tornar brancos como a neve. Então, isso serve para cada um de nós. Se nós estivermos em pecado, tivermos que colocar a nossa vida em ordem, é possível fazer, e o Senhor não vai mais lembrar desses pecados. O Senhor vai esquecer desses pecados e eles poderão se tornar aí brancos como a neve. E ele fala assim no capítulo 5, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens fortes para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno e da justiça dos justos se desviam. Então, aqui já há uma recomendação aqui para que os homens não possam inverter os papéis, né? Fazendo com que as trevas se tornem luz e a luz trevas, e que possam os homens também deixar de chamar o bem mal e o mal bem. Próximo tópico, Deus fará uma grande obra nos últimos dias. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que vale a pena. No capítulo 11, e o seu deleite será no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Porém, ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Então, nós aprendemos aqui sobre a obra que Deus realizará nesses últimos dias. E ele fala assim, vamos voltar aqui, voltando aqui no capítulo 11, de 6 a 7, ele cita como será o milênio, e fala assim, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Então, olha só que bênção vai ser viver nesse período do milênio. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações, e o seu repouso será glorioso. Então, aqui mais uma profecia sobre os últimos dias, e a obra do Senhor nos últimos dias. Fala assim no capítulo 4, de 5 a 6. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então, esse tabernáculo, aqui nós vemos a imagem do lado direito,
representando o templo. Sabemos que o tabernáculo é o templo, é a casa de Deus, é o lugar mais seguro que existe aqui sobre a terra. Então, é um lugar que nós podemos adentrar e ali nós estaremos seguros, não só contra as tempestades, das calamidades que podem ocorrer aqui na terra, mas também contra todo o pecado, contra todo o mal, contra toda a iniquidade que pode existir. Este é um local seguro na qual nós podemos nos aproximar mais de Deus. Então, o tabernáculo, isso já foi profetizado por Isaías, que nesses últimos dias Deus usaria dessa sua obra para poder oferecer um refúgio e um esconderijo para todo aquele que for digno de entrar no tabernáculo. Doutrina e Convênios, ela esclarece, esse livro ele esclarece sobre o livro de Isaías. Diz assim no versículo 1 a 4 de Doutrina e Convênios 113, e faz algumas perguntas e aonde oferece as respostas. E a pergunta é: quem é o tronco de Jessé mencionado nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 11 de Isaías? E a resposta vem: em verdade, assim diz o Senhor, é Cristo. Então, Cristo é o tronco de Jessé que foi mencionado nesses versículos do capítulo 11 de Isaías. Outra pergunta: o que é o rebento mencionado no primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías, que brotaria do tronco de Jessé? É a resposta: eis que assim diz o Senhor, é um servo nas mãos de Cristo, que em parte é descendente de Jessé, assim como de Efraim, ou seja, da casa de José, a quem foi dado muito poder. No versículo 5 e 6 do Doutrina e Convênios, outra pergunta: o que é a raiz de Jessé mencionada no versículo 10 do capítulo 11? A resposta: eis que assim diz o Senhor, é um descendente de Jessé, assim como de José, a quem por direito pertence o sacerdócio e as chaves do reino, posto por estandarte e para coligação de meu povo nos últimos dias. Então, olha só aqui mostrando sobre essa raiz de Jessé, que são aqueles portadores do sacerdócio que serão importantes, serão instrumentos aí, são instrumentos nas mãos de Deus para poder realizar essa coligação de Israel nos últimos dias. Isaías profetizou sobre Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos encerrando aqui a nossa aula. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final, que nós estamos terminando. Isaías profetiza sobre Jesus Cristo e diz assim no versículo 14, capítulo 7: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará seu nome Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, como já foi citado antes. Bom, muito obrigado pela sua participação. A próxima aula nós entraremos nos capítulos 13 até o 35 de Isaías, e o tema é Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Os escritos de Isaías nos remetem a Jesus Cristo. Apostasia significa se afastar do Senhor e de seus profetas. O Senhor pode restaurar coisas perdidas ou quebradas, permanecer fiéis ao Senhor e à sua igreja. Então, mais uma vez, eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem, nessa próxima aula, que é um livro tão interessante, tão importante, contém ensinamentos valiosos aqui. Muito obrigado a todos. Eu convido você a escrever aqui no comentário alguma escritura que eu não falei, uma escritura de Isaías, dentre os capítulos 1 a 12, que você mais gosta, ou o que você achou dessa aula. Deixe aqui no seu comentário para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço e até a semana que vem.